pouco agora sobre planejamento de experimentos para agrupamento. Em particular, essa análise de agrupamentos ela não é tão óbvia quanto a análise de classificadores ou de regressores. Porque no caso dos classificadores e dos regressores, nós temos funções de perda para serem avaliadas, ou seja, tem como eu calcular o erro. Existe uma medida de erro. Tá? Eu vou comentar um pouco aqui com vocês sobre possíveis medidas de avaliação para agrupamento. Mas elas vão depender muito do cenário e depender também da pessoa, do pesquisador que trabalha com agrupamento. Ele vai escolher muitas vezes uma em detrimento da outra, porque no caso dele é mais adequado ou algo assim. Nós temos os critérios que são chamados internos e os externos. Os internos, eles dependem das partições obtidas e digamos assim, do quanto de variação nós temos dentro de um grupo e entre grupos distintos. E os externos dependem do conhecimento de uma classe, ou seja, é como se eu soubesse a classe dos elementos e fizesse um agrupamento ao invés de uma classificação. Esses critérios externos, vocês vão perceber que nem sempre dá para utilizar. Aliás, se eu partir do princípio que o agrupamento de dados envolve operar sobre dados não rotulados, esses critérios externos não fazem nem muito sentido. Tá? Eu queria só agradecer aos professores André Carvalho e Ricardo Campelo, que são da USP e CMC também, colegas nossos aqui, e que eu me baseei, inclusive, no material deles para montar esses slides. Então vamos lá. O primeiro critério interno, os dois primeiros critérios internos que são usados em conjunto, que eu vou mostrar para vocês, é a soma de erros quadráticos, tá? Que é essa SSE, Sum of Squared Error, e a separação, que é conhecida como Between Sum of Squares, né? As somas quadráticas entre grupos. Nesse caso que eu tenho, para cada grupo que eu venho a produzir após realizar o agrupamento, eu vou chamar esse grupo de CI, tá? Eu venho e meço qual é a distância que os elementos que pertencem àquele grupo têm em relação à média daquele próprio grupo. Ou seja, se eu tiver, imagina que 1 milhão de pontos dentro do grupo e todos têm o mesmo valor, estão na mesma posição do espaço, a média tem aquele mesmo valor, ou seja, aquela mesma posição do espaço, logo essa soma daria zero, porque eu não tenho nenhuma variância, como um grupo que contém 1 milhão, uma dezena de pontos, todos um sobre o outro, sem haver variância. Conforme a variância aumenta, essa medida aumenta, mostrando para mim que quanto ela maior for, maior a variância interna de um cluster. Isso não é muito desejável, tá? Eu quero grupos ou clusters cuja variação interna seja pequena. Mas ao mesmo tempo que eu quero que a variação interna seja pequena, eu quero que a variação entre grupos seja grande, que é essa medida aqui. O que ela me diz? O que eu teria, por exemplo, em um caso onde a medida interna ela é muito pequena e a externa entre clusters é muito grande? Significa que eu tenho dois grupos ou dois clusters que são bem fechadinhos, eles não contêm muita variância e são distantes entre si, o que é muito bom, quer dizer, eles estão em regiões distantes no espaço. Vocês vão perceber que essa Between Sum of Squares, ela utiliza uma média do conjunto de dados todo e a média dos grupos, tá? Cada média de cada grupo I aqui. E essa norma aqui de CI, ela é na verdade a cardinalidade, o número de elementos que eu tenho dentro do cluster CI ou do grupo CI. Eu vou mostrar um exemplo que vai ficar mais fácil. Suponha que eu tenho esse conjunto de dados com os pontos 1, 2, 4 e 5 sobre uma reta. Então eles estão no espaço unidimensional. A média do meu conjunto de dados todo ela é 3, se vocês notarem. E aqui suponha que eu vou ter uma média 1 e uma média 2 que são formadas por dois outros clusters, que eu vou brincar aqui um pouco com vocês. Se eu tiver um cluster só, eu teria só essa média geral aqui, suponho isso. Então no caso de um único cluster, alocando todos esses dados dentro dele, qual vai ser a soma de erros quadráticos? Vai ser o ponto 1 menos a média, que é 3, 1 menos 3 ao quadrado, mais
Ponto 2 menos a média do conjunto ao quadrado, 2 menos 3 ao quadrado. Ponto 4 menos 3 ao quadrado, está aqui. E ponto 5 menos 3 ao quadrado, que dá 10. E o BSS seria igual ao número de elementos que eu tenho no grupo, que são 4, produto pela média que eu tenho no conjunto, menos a média que eu tenho deste grupo. Como o grupo contém todos os dados, então a média é a mesma, isso dá 0. Reparem, ó, o total aqui, a soma desses dois elementos, dá sempre o mesmo valor. Tá? Se eu tiver 2 clusters, repare que vai dar 10. O total a gente já vê esse caso com 2 clusters. O que eu teria nesse caso? Uma alta variação dentro do grupo e não haveria uma variação entre grupos, até porque só existe um. E lembre-se que seria legal ter uma variação entre grupos, caracterizando que eles estão distantes no espaço. Isso já acontece com 2 clusters, ó, com 2 grupos. Se eu calcular o SSE, eu vou calcular para um grupo que eu tenho, cuja média é média 1, esse μ1 aqui, né? Onde eu tenho 1 menos a média, que eu vou supor que é 1.5 ao quadrado, mais 2 menos a média elevado ao quadrado, menos a média elevado ao quadrado, mais 4 menos a média do grupo dele, porque agora eu tenho 2 grupos, e aqui esse grupo tem média μ2, né? Então 4 menos 4,5 ao quadrado, mais 5 menos 4,5 ao quadrado, que dá 1. E se eu calcular o BSS, repara o seguinte, o primeiro grupo tem 2 elementos, o segundo tem 2 elementos. O primeiro tem média 1.5, o segundo tem média 4.5, e a média do conjunto de dados é 3. Ó. Tá? Tanto faz aqui a ordem desses elementos, porque eu estou levando ao quadrado. Mas tudo bem. Repare que o total aqui dá 9, mostrando para mim que eu tenho uma boa separação entre grupos e eu tenho uma baixa variação interna dentro do próprio grupo. Esse é um caso muito melhor, porque eu estou conseguindo separar bem grupos distintos e dentro do próprio grupo a variação é pequena. Comecem a avaliar esse caso, tentem, por exemplo, estender isso para K igual a 4 grupos. Vocês vão perceber que eu posso ter um grupo centrado no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5, o que vai gerar para mim uma distância interna, essa SSE, que dá 0. Só que a BSS vai tender ao máximo possível, que nesse caso será 10, né? Beleza, pessoal. A silhueta ela é uma medida que resume SSE e BSS, mas de uma forma um pouquinho diferente. Para cada objeto ou cada ponto que eu tenho no espaço, a distância AI ela é a distância média de I, ou seja, desse objeto I, desse ponto I do espaço, a todos os demais objetos ou todos os demais pontos que estão no mesmo cluster. Então, se eu tiver um cluster que a variância de distância desses pontos é alta, esse AI vai ser alto. E BI é o quê? É o mínimo da distância média de I aos objetos dos outros clusters. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e medir a distância média desse objeto que está num cluster, A qualquer, a distância média dele para todos os objetos contidos no cluster B, no cluster C, no cluster D, no cluster E, em todos os outros clusters. E aí eu tiro o mínimo. Ou seja, repare que eu vou pegar a menor média. Ou seja, se eu tiver um cluster X que é muito perto do cluster Azão, o que vai acontecer? O mínimo vai ser exatamente a média que eu tenho desse ponto I a todos os elementos desse cluster Xão. E essa vai ser a medida B. B menos AI, então tenho a diferença dessas duas distâncias, né, uma menos a outra, dividido pelo máximo dos dois. Isso vai me dar uma relação de quão bem separado esse objeto I é em relação aos demais objetos. Eu posso fazer isso para todos os objetos e tirar uma média. Tá? E essa média vai dar um comportamento para mim muito similar a esse do SSE e do BSS. Em termos de separabilidade que eu tenho entre clusters distintos e variância que eu tenho dentro do próprio cluster. Só para lembrar, quanto menor a variância dentro do cluster, melhor, porque eu tenho menos erro acumulado dentro daquele cluster. E quanto maior a separação entre clusters distintos ou entre grupos distintos, critérios externos, pessoal, que basicamente eu vou falar de 3 critérios. O índice de range, o índice de Jacquard e o índice de range ajustado. Tá? Esses critérios para análise de agrupamentos ou para avaliação de agrupamento, eles necessitam da presença de rótulos de classes, o que é um tanto estranho
no cenário de agrupamento de dados, né, como eu já comentei com vocês antes, o agrupamento ele é utilizado quando eu não tenho acesso a classes, né, porque eu não posso, por exemplo, produzir um classificador sobre um determinado conjunto de dados. Então nem sempre esses índices que eu vou mostrar para vocês agora podem ser calculados, tá? Somente quando eu tenho acesso a tais classes. O primeiro é o índice de range. Vocês vão notar que esses índices de range de Jacquard, eles dependem de medidas que são calculadas sobre pares de objetos. Então eu vou pegar cada objeto que eu tenho, ou cada ponto que eu tenho em um determinado espaço, por exemplo, eu sei que classe ele tem, e eu vou avaliá-lo em relação a cada um dos demais pontos que eu tenho no espaço. Se esse ponto atual ele pertence a uma classe e um outro ponto pertence a outra classe e ambos estão em clusters diferentes, eu conto. Então vou ter uma ocorrência disso, 2, 3, 4, e essa medida representa para mim o F00 que entra nessa equação. O F01 é o número de pares de objetos onde as classes são diferentes, mas eles estão no mesmo cluster. Quer dizer, supostamente eles não deveriam estar no mesmo cluster, mas eles estão, apesar de serem de classes diferentes. Então eu vou pegar todos esses pares também e verificar, olha, esse objeto atual versus cada um dos demais, e se eles têm classes diferentes e estão no mesmo cluster, eu conto também e tenho essa medida F01. A F10 define para mim o número de pares de objetos com a mesma classe em clusters diferentes, ou seja, eles deveriam estar no mesmo, mas estão em clusters diferentes, e o F11, o número de pares de objetos com as mesmas classes e clusters, que estão nas mesmas classes nos mesmos clusters. Tá? Vocês vão perceber que essa medida, de certa forma, ela lembra a acurácia, né? Porque o número de objetos que têm classes classes diferentes estão em clusters diferentes representa o F00, e o número de pares de objetos com a mesma classe que estão nos mesmos clusters representa o F11, e aí eu tenho meio que a quantidade de acertos dividido pela quantidade total. O índice de Jacquard usa as mesmas medidas, só que ele desconsidera o F00, pessoal, na hora de medir. Ele considera somente uma ponderação em função do F11, que seriam pares de objetos que estão nas mesmas, que têm as mesmas classes e estão nos mesmos clusters, ou seja, nos mesmos grupos, né? E o índice de range ajustado, cujo valor máximo é 1, ele supõe o seguinte, que eu tenho uma partição que é gerada pelo meu agrupamento e uma partição que é esperada, como verdadeira, digamos assim, né? E aí eu tenho meio que, olha, as partições V1, V2 até VC, e aqui o 1, o 2 até o R. Suponha que essa partição V1, V2, VC, cada elemento desse, ó, ele é para mim um grupo. Então eu tenho o grupo V1, o grupo V2 e o grupo VC. O grupo U1 que eu encontrei, o 2 até o R. E aqui eu tenho as medidas, por exemplo. Eu esperava colocar, por exemplo, 20 elementos neste grupo, o correto é 20 elementos nesse grupo chamado V1. Quantos que eu coloquei, dos que eu deveria colocar, digamos que eu tenha colocado 10, então aqui vem o número 10. Os demais 10 que eu deveria ter colocado aqui, eu coloquei 5 aqui, por exemplo, e 5 aqui. Então eu diluí, ao invés de ter colocado tudo correto dentro desse grupo V1, que seria o esperado. Reparem que o correto seria, o mais preciso, seria eu ter só valores na diagonal dessa matriz, que é uma matriz de confusão, né, clássica de aprendizado de máquina, onde eu teria todas as ocorrências, o esperado seria que a partição que eu gerei conseguisse colocar todas as ocorrências corretas dentro desse grupo. As produzidas no grupo U2 deveriam refletir V2, e as produzidas, os elementos contidos dentro do grupo R deveriam refletir do VC, onde R deveria ser igual a C, ou seja, eu deveria ter o mesmo número de grupos. Isso seria o ideal, tá, pessoal? E aqui nós produzimos somas nas linhas, como vocês podem ver, e somas nas colunas. Em cima dessas somas, nós calculamos o índice de range ajustado. O índice de range ajustado, ele gera para mim uma ponderação mais justa na hora de fazer a análise. Ele remove para mim a possibilidade, digamos assim, ele reduz a possibilidade da escolha
por chance, né, de uma escolha, digamos, somente aleatória na hora de produzir uma determinada partição. Ou seja, eu faço uma comparação mais justa com a partição esperada. Bem, pessoal, nesse vídeo é só isso mesmo. Espero que vocês tenham tido apenas, pelo menos uma noção de como funciona a avaliação de agrupamentos e se inscrevam no canal. Um abraço.